eu queria ver curiosidades, assim. Que eu sou muito... Eu gosto de pegar essas experiências. E a gente falou da Ucrânia. É. Você foi pra Ucrânia, isso é muito doido. Porque era uma coisa que a gente... o Putin, essa questão da Rússia. E de repente tá lá Lucas Mendes na Ucrânia. Como que foi fazer essa ida pra lá? Como que foi essa logística? E de estar ali naquele momento em loco hoje e fazendo isso aqui, ó. Pelo celular, mandando um ao vivo, fazendo a transmissão, que já é uma outra época, né? Como é que foi essa ida para a Ucrânia? Olha, essa ida foi o seguinte. Quando eu recebi um convite de um programa chamado My News, para ir trabalhar para eles, eu falei, olha, Mara era a dona, Mara Luquete. Falei, por que a gente não estreia uma rata na Ucrânia, ao vivo? E ela topou com uma rapidez que me assustou. Falei, pô, esperava que ela aceitasse até, mas não com essa rapidez, porque eu já tinha uma admiração tão grande e uma repulsa maior ainda pelo Putin, que é da mesma laia. Então que eu falei, eu queria mesmo ir para a Ucrânia. Mas na época estava muito ruim, porque eles estavam matando e morrendo lá em Kiev. Na capital. Os russos estavam tentando entrar e levando uma surra, tudo encalharam lá na lama e os ucranianos estavam fazendo um festival lá, uma matança incrível. E eu fui para Lviv, que é um trem que você pegava da Polônia, que havia muita segurança, muita gente da imprensa estava lá. E tinha uma base da Reuters, com quem a gente ainda trabalhava. Então, só tinha sido bombardeado uma vez, no começo da guerra. Eu fui lá exatamente um mês depois do começo. Era o fim de março. E nosso trem parou umas horas antes e ficamos parados lá, não sabíamos por quê. Era porque a cidade estava sendo bombardeada. E vocês a caminho dela? A gente a caminho, mas a gente não sabia de nada, não ouvimos nada. Só que quando chegamos lá, ele falou, não, 4 bombardeios, lá, mas na periferia da cidade. E o nosso drama foi chegar no hotel, porque não tinha, depois de 7 da noite, a cidade entrava em toque de recolher. Você não tinha táxi, você não tinha restaurante, você não tinha carro nenhum nas ruas. Ela tinha toque de recolher às 7. Então a gente carregando uma tralha infernal para conseguir chegar no hotel, foi uma mão de obra. E na manhã seguinte nós fomos ver onde tinham caído as bombas. Você vai para o lugar onde está acontecendo. E os ucranianos não deixavam você chegar. Uma delas era uma base, outra era um depósito de petróleo. E só tinha o pessoal da vizinhança ali em volta querendo também ver e ninguém chegava perto. Há muita proteção e controle do exército ucraniano, que é muito organizado. Não é à toa que eles estão dando essa surra nos russos. E eu fiquei encantado, porque isso a gente estava fora da cidade de Lviv, estava na periferia. E você não via um prédio em decadência, nada quebrado, nenhum sinal de pobreza. Você percebia que não havia nenhuma afluência, mas não havia miséria, nada comparado com a favela nossa. E aí, quando a gente foi para o centro da cidade, que é uma cidade de 1000 anos, uma maravilha de cidade, é por isso que os russos, eles dizem que eles vieram antes da Rússia e vieram antes de Moscou mesmo. A Universidade da Ucrânia é mais antiga do que a de Moscou e do que as igrejas. Então, é uma cidade com uma história riquíssima. E não é à toa que o Putin quer incorporar, porque eles roubaram muito da história da Ucrânia, como sendo a história da grande Rússia. Então, a limpeza da cidade, o problema lá é difícil encontrar quem falasse inglês, mas a organização, a limpeza, o silêncio, você não via uma briga, você não via uma buzina em uma semana, cara. Tudo muito limpo, os carros limpos, e o país em guerra. Pô, a Ucrânia em guerra é muito melhor que o Brasil sem guerra. Mas aqui, que situação, é curioso, né, Lucas? Agora não, agora o país está... Os russos estão castigando mesmo, tá derrubando prédios. Cara, assim, vou te fazer uma pergunta, talvez seja até um pouco simplória. Porque você está ali como jornalista, você deve ter uma credencial ou uma autorização no passaporte para entrar no país, eu não sei como é que funciona.
Mas se teve um bombardeio, sei lá, horas antes de você chegar, você podia ser vítima de alguma coisa ali sem saber, ué. Ou Podia, não? não. No Porque dia não seguinte tem eles tão falaram. organizado, é assim. Não, no dia seguinte você tem que pegar um credenciamento lá, Ah, só para segurança, porque quando você chegar nesses lugares, pelo menos eles sabem que você está. E a gente, o mais pesado da nossa tralha era capacete e colete à prova de bala, que eu não tá. usei nenhuma vez. Você tá... Só para decoração, só para mostrar, fazer uma Tirar uma imagem, foto. tirar uma imagem, olha aqui. Instagramável. Tem um correspondente de guerra lá no coisa. Mas às vezes, eu lembro que às vezes a gente estava num porão, num basement, num abrigo antiaéreo, né? E tinham só duas velhinhas com as crianças lá dentro e dois. Eu falei, mas cadê o resto do pessoal que mora aqui? Ah, ninguém vem mais não. Quando toca o alarme, a sirene estava tocando, né? Vem bomba, vem bomba. Ninguém dá a bola. Eu falei, ele não vai bombardear aqui não, é tudo fantasia. E não pediam e não saíam da briga. As velhas saíam com os netos, preocupados. Vai ver que dessa vez é verdade, né? Porque aquilo tocava 3, 4 vezes por dia, as sirenes mandando. E você estava no centro da cidade, não tinha a menor alteração, tá? Assim, e os carros na mesma direção, ninguém correndo. Que isso, que curioso. Mais ou menos ajustado, muito mais ajustados com uma guerra do que nós. Né? Que isso, hein? É. Nossa guerra aqui é de bandido. A nossa guerra ela é diária, né? Aqui morre muito mais gente de assassinatos. Você tá doido.